Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos fazer um devocional no livro de Atos, no capítulo 13, versículos 13 até o versículo 36. Diz a palavra do Senhor: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada a mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca encontrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Meus irmãos, nós vemos aqui Paulo pregando lá na região da Psídia, na cidade de Antioquia. Como nós falamos anteriormente, havia 2 Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia. A Antioquia da Síria, uma cidade importante, onde o evangelho se expandiu de forma gloriosa. O Barnabé era o pastor principal dessa igreja, foi até Tarso chamar Saulo, na época, para servir junto com ele ali naquela igreja. A comunidade cresceu, enviou ofertas aos queridos irmãos de Jerusalém e também Paulo, agora, né, Barnabé e Saulo, né, ainda era Saulo, mas depois veio a ser chamado Paulo, foram chamados, separados para o ministério, para uma missão a qual o Espírito Santo os chamou. Então, eles partiram para a ilha de Chipre, foram até Seleucia e depois de Seleucia pegaram um navio, um barco até a ilha de Chipre, desceram em Salamina, foram até Pafos,
Pafos encontraram o procônsul Sérgio Paulo, lá eles pregaram o evangelho, tiveram uma boa experiência ali com Deus, uma experiência um pouco negativa com o Elimas, o mágico, onde Paulo lança aquela imprecação contra Elimas, e Elimas fica cego por um período, por um espaço de tempo. Depois eles saem de Pafos e navegam para o norte, ainda no mar Mediterrâneo, chegando muito provavelmente a Atalia, né, ou Antália, né? Algumas versões diferem aí sobre a questão desse nome. E eles sobem para Perge para Antioquia. Nesse momento aqui, nessa região, na verdade, da onde eles passaram, da Ásia Menor, era uma região muito pantanosa, né? Então, muita água ali naquela região fez com que tivesse um surto de malária bem na época que a equipe missionária chegou a essa região. Os historiadores e estudiosos bíblicos trouxeram essas informações de que o João Marcos muito provavelmente abandonou a equipe missionária por causa de uma enfermidade, muito provavelmente por causa de um surto de malária que estava ali na região, e provavelmente João Marcos foi acometido por essa enfermidade, por isso teve que voltar a Jerusalém. No entanto, nós vemos que isso causou um pouquinho ali de constrangimento na equipe. João Marcos era parente de Barnabé, e nós vemos que a partir de agora o texto bíblico já trata Saulo como Paulo, não vai mais tratar como Saulo, a partir de agora é Paulo, é o nome grego, não muda nada, o significado é o mesmo, né? Mas é importante ressaltar aqui que criou ali um ambiente um pouco ruim entre Barnabé e Paulo, e isso vai ser mais evidente na segunda viagem missionária. Quando eles partirem para essa segunda viagem missionária, eles vão romper as relações e vão se multiplicar nos seus trabalhos, né? Então, aquilo que o inimigo achou, né, que poderia dar uma investida ali para destruir a equipe missionária, ao contrário, Deus usou para a glória dele, e nós vemos o trabalho se multiplicando ainda mais. No entanto, aqui nós vemos João Marcos, no texto que nós lemos, deixando a equipe, muito provavelmente por causa desse motivo citado anteriormente. E é interessante que quando eles chegam na Antioquia da Psídia, eles procuram logo uma sinagoga, e na sinagoga eles fazem sinal com a mão lá, né? Paulo faz sinal com a mão para poder falar, e ao ser anunciado ali, o líder da sinagoga diz o seguinte: se você tiver uma mensagem de encorajamento para o povo, digam, falem. Então, isso é muito interessante, porque tem muita gente precisando de uma mensagem de encorajamento. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, e como nós estamos vivendo em meio a uma pandemia e muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas passando por dificuldades, por perdas, nós vemos que a coisa está chegando muito próximo a nós. Antes era algo distante, a gente ouvia falar que as pessoas ficavam doentes, que pessoas estavam morrendo, mas tudo era muito distante, e agora nós vemos chegando muito próximo a nós, e isso vai fazendo com que o nosso coração fique apertado, a gente fique realmente precisando de uma mensagem de encorajamento. Paulo tinha essa mensagem de encorajamento. Paulo era portador dessa mensagem de encorajamento, que nada mais é do que as boas novas do Evangelho. Nós somos também portadores dessa mensagem do Evangelho, essa boa nova que traz esperança para as pessoas, que traz encorajamento, que traz força para que as pessoas continuem firmes, e mesmo diante de um cenário horrível, de um cenário de guerra que nós estamos vivendo, a mensagem do Senhor é a mensagem que traz encorajamento para as nossas almas, para que a gente continue firme, segurando firme aqui nos caminhos do Senhor, ainda que a gente tenha que resistir às investidas do inimigo, às duras notícias que nós estamos recebendo e às enfermidades também que nos cercam. Por isso é tão importante nós nos apegarmos a essa mensagem. Por isso é tão importante não apenas crermos, mas
nos envolvermos, nos comprometermos com essa mensagem do Evangelho. Paulo se põe em pé e diz: israelitas e gentios tementes a Deus. Isso é interessante, porque a partir de agora a mensagem não é mais direcionada apenas aos judeus que se convertiam ao cristianismo ou aos judeus que precisavam do cristianismo, precisavam se converter, mas agora a mensagem é universal. Todas as pessoas podem e devem aceitar a Jesus, devem tomar essa decisão por seguir a Cristo. E Paulo faz aqui um sermão narrativo e histórico. Ele vai trazendo desde Abraão, vai citando os fatos históricos e como tudo isso vai se encaixando, né? Como o Senhor é o dono de toda a história do homem e de toda a história de Israel, até chegar em Jesus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos quando o texto fala sobre um personagem especial, né? Que é Davi. Davi foi o maior rei que já existiu em Israel. Davi tinha um respeito muito grande. Os judeus tinham uma reverência muito grande por Davi. Então, 3 personagens aí, pelo menos 2, né? 2 personagens que eram muito importantes na história do judaísmo eram Moisés e Davi, né? E temos Abraão também como o pai da fé, como quem começou todo esse movimento. Então, 3 personagens, pelo menos aí, que são importantíssimos na história de Israel: Abraão, Moisés e Davi. Paulo faz essa história convergir. Nos 3 personagens, eles vão apontando para Jesus Cristo. E eu chamo a atenção para o texto que nos informa, no versículo 22, que Davi foi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. E ele faria tudo o que fosse da vontade de Deus. E isso é muito interessante, porque Davi era um homem muito sanguinário, Davi era um guerreiro, era um homem que ia para as batalhas, ele estava sempre na linha de frente, era um pecador, assim como nós somos, né? Davi não tinha nada de especial, de sobrenatural, era uma pessoa comum como nós somos. Isso é importante de ressaltar, porque às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e a gente cria assim uma transcendência, né? Uma muralha muito grande entre nós e esses personagens bíblicos, como se eles fossem semideuses ou coisas parecidas. Esta não é a verdade. Nós estamos equivocados quando pensamos dessa forma. São pessoas comuns, pessoas como nós, que nós precisamos imitar naqueles hábitos que são bons, naquelas situações que são boas. E naquilo que é ruim, nós precisamos aprender com toda essa situação. Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus por ter sido uma pessoa muito temente a Deus, embora um pecador, embora um homem sanguinário, ele se arrependia constantemente dos seus pecados e ele procurava fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Eu quero chamar a atenção também dessa comparação que Paulo faz com Davi e Jesus, porque Davi foi um grande rei, mas ele fez aquilo que precisava ser feito, foi sepultado e seu corpo sofreu decomposição, ou seja, ele era uma pessoa comum. Já Jesus, ele não passou por esse estágio da morte, da decomposição do corpo. Jesus, ele ressuscitou e ele foi o primogênito, né? Ou seja, ele foi o primeiro dentre outros, dentre muitos, para mostrar para nós que nós um dia ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. E por isso nós temos essa esperança. E esta mensagem deve ser uma mensagem de encorajamento para cada um de nós, que nós um dia ressuscitaremos com Ele, nós estaremos junto com Ele. Chamo a atenção também dos irmãos para o versículo 36, que diz: tendo servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados. A Bíblia diz que ele serviu ao propósito de Deus. Então Davi entendeu qual era o propósito de Deus para a sua vida, cumpriu tudo aquilo que ele precisava cumprir. E quando que ele cumpriu isso? Na sua geração.
né? Isso é importante de ressaltar, porque tem gente que vive num anacronismo, né? Sabe o que é isso? Fora do tempo. Então tem gente que quer estar com a cabeça no futuro ou com a cabeça no passado e não consegue encontrar o seu propósito que está no presente. Não consegue entender qual é o movimento de Deus para essa geração. E, portanto, nós precisamos entender que o propósito de Deus está nessa geração. O propósito de Deus para as nossas vidas está nessa geração. Nós precisamos entender isso, nós precisamos servir a nossa geração conforme o propósito de Deus para as nossas vidas e assim nós seremos pessoas segundo o coração de Deus. Seremos homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a encontrar o propósito para as nossas vidas, encontrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós de projeto, de plano de vida. Nos ajuda, Senhor, no dia de hoje a cumprir com esse propósito, que nós sejamos instrumentos do Senhor para que a Tua glória seja manifesta não apenas nas nossas vidas, mas também na vida das pessoas ao nosso redor, Senhor. E que em nome de Jesus todo mundo seja alcançado por este propósito, Pai. Eu quero pedir a sua bênção sobre cada um que está assistindo a esse vídeo, que está participando conosco desta série devocional, que o Senhor, ó Deus, encha os corações de alegria, de prazer na sua presença, que possam, ó Deus, desenvolver uma paixão muito grande pela sua palavra. Nós oramos, ó Deus, para que o nosso dia seja abençoado e nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Vamos disseminar a palavra do Senhor e manda para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Também comenta aqui embaixo se esse vídeo está fazendo sentido para você, o que Deus falou contigo, qual é o seu propósito de vida e vamos juntos interagindo e vamos servir a nossa geração, servir ao propósito de Deus para a nossa geração, assim como Davi o fez com muita excelência. Amém? Deus abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!